Olá a todos, meu nome é Timóteo Carriqué e eu estou aqui para trazer alguma reflexão sobre a importância da oração para a renovação e para a missão da igreja. Logo antes da pandemia, eu publiquei um livro que chama O que é Igreja Missional. E lá nós vemos como a igreja cresceu maravilhosamente durante os primeiros 300 anos da sua vida, durante duas grandes pandemias. Isso nos levou a fazer uma reflexão sobre quais são as características de igrejas missionais, especialmente igrejas missionais no Novo Testamento. Características que eles têm em comum, que poderemos deduzir que são características essenciais. Eu cheguei a 5, 6, 7 características. Uma delas não foi surpresa nenhuma. Era a importância de uma vida de oração. E eu queria compartilhar um pouco sobre cada uma dessas igrejas e a significância de oração para a missão de cada uma dessas igrejas, como essas igrejas foram missionais. A primeira foi a igreja de Antioquia, pelo menos a primeira que eu trato aqui nesse livro. Sabemos que através de Antioquia o evangelho percorreu a partir de Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas e outros, por todo o Império Romano. E tudo isso porque era uma igreja, entre outras coisas, uma igreja de oração. Lemos no capítulo 13 que essa igreja estava de acordo que havia a direção do Espírito Santo para enviar Paulo e Barnabé em uma missão. Eles perceberam a direção do Espírito Santo, certamente através de uma vida de oração. De repente, também alguma discussão ou conversa a respeito da interpretação das Escrituras, mas certamente a oração era um fator que fez com que essa igreja abriu mão da nata da liderança para iniciar o seu projeto missionário até os confins do mundo naquela época. Depois de Antioquia, nós pensamos um pouco sobre a igreja de Roma. Na verdade, são várias congregações, provavelmente por trás das cartas aos romanos, e nós vemos que a carta tanto começa com oração, Paulo orando no capítulo 1, versículos 8 a 15, quando terminando no capítulo 15, versículos 25 a 27, com louvor e adoração. Ele até conclui aquela parte inicial de Romanos, capítulos 1 a 11, a parte mais, digamos, teológico, conclui com uma doxologia belíssima de louvor e adoração, uma oração a Deus que Ele esteja com eles. Isso seria uma igreja missional. Ainda tem a igreja de Filipos, a igreja que era a menina dos olhos do apóstolo Paulo. Esta era uma igreja de oração e de adoração. Paulo diz no capítulo 4, versículo 6, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Esta é uma igreja que adorava desde o início da sua caminhada, algo que nós lemos do livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 14. E a carta, de repente, através de oração, que Paulo entrega aquele belíssimo hino de adoração a Cristo, no capítulo 2, versículos 6 a 11. E temos também a igreja de Éfeso, ou pelo menos a carta aos Efésios. Eu faço essa pequena correção porque essa carta
provavelmente não foi escrito a Éfeso. Os primeiros manuscritos não têm a Éfeso no original. É bem provável que era uma igreja circular que com certeza teve bastante influência na igreja de Éfeso eventualmente. Mas de qualquer maneira, nós vemos essa segunda característica de oração e de adoração nessa carta aos Efésios. E Paulo mesmo dá muitos exemplos de oração através dessa carta. Logo no início, capítulo 1, versículos 15 a 23, Paulo dá graças a Deus pela revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus de fazer unir nele próprio todas as coisas. E para que isso aconteça, ele deu a igreja como suas mãos e como seus pés. Então nós vemos a importância de oração. Também no capítulo 3, versículos 14 a 19, Paulo novamente ora a Deus, reconhecendo a paternidade de Deus sobre todos os povos, enquanto único e verdadeiro Deus. E finalmente, no final da carta aos Efésios, quando ele faz aquela reflexão sobre a armadura de Deus, usando várias metáforas, as metáforas todos desembocam num apelo de orar missionariamente, ou seja, orar, toda a armadura de Deus é como se fosse uma capacitação para a oração, para que Paulo tivesse um bom testemunho quando ele estava na sua prisão. E finalmente, todos nós sabemos bem o exemplo da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 2, lá no final, como através da oração parecia que a própria igreja se sacudia. Eu me lembro como jovem num evento carismático no norte dos Estados Unidos, onde todo mundo estava orando com muito fervor. O ambiente foi diferente, era difícil descrever. Parecia que o lugar estava meio balançando. Era mais uma impressão do que talvez um terremoto físico, algo semelhante. Mas o ambiente era que aquele fervor de oração levou para um momento muito especial. E certamente no caso da igreja de Jerusalém, o evangelho saiu para toda a Judeia e eventualmente para os confins da terra. Então, gente, oração não só faz parte do nosso discipulado, não faz apenas parte de uma igreja que procura se renovar. É essencial, porque na oração nós estamos em conversação com Deus. E em conversação com Deus, temos mais possibilidade de discernir corretamente a sua palavra, de entender a direção sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja local, e para ser renovado por Ele próprio, pelo seu Espírito. Então, que essa exortação não seja apenas uma exortação, mas que redonde em uma oração mais efetiva, mais pessoal, ao longo do dia, à medida que a gente vê as necessidades e lembra da grandeza e da maravilha do nosso grande Deus. Forte abraço para vocês. Deus abençoe.